Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no Núcleo Espírita do Consolador para mais uma reunião da noite de hoje, da terça-feira, reunião pública. Somos muito felizes porque estamos com as participações presenciais aqui e temos também outros amigos que estão nos assistindo à distância. Sabemos que nesse momento ainda estamos vivendo um momento muito difícil, com muitas conturbações, principalmente por conta desse vírus que ainda está correndo à solta, mas nós sabemos da misericórdia e do amor de Deus. E para iniciarmos a reunião da noite de hoje, eu vou pedir a Sávio que leia um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, editado pelo Espírito Emmanuel e é uma psicografia de Chico. Boa noite a todos. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos aos apóstolos. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados cargos públicos, detivera dominadores situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Obrigado, Sávio. Chamo o Francisco para fazer a nossa prece da noite de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos mais uma vez estudar tão belas coisas que Tu nos deixou, através de tantos estudos, de tantas coisas boas, possamos aproveitar essa reunião ao máximo, Senhor Jesus, pelos esclarecimentos e por tudo que vai ser falado. Te agradecemos por estarmos sempre juntos, por estarmos sempre fazendo um trabalho em prol de nós, em prol de todos aqueles que necessitam de nossa ajuda, do nosso carinho e de nossa dedicação. Assim sendo, te pedimos a sua autorização para que possamos fazer a nossa reunião e que possamos cada vez mais, Senhor, aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, que Tu nos dá, para melhorarmos cada vez mais. Que a sua paz e seu amor possam estar sempre junto de nós e que assim seja. Karine vai fazer o exórdio. Boa noite a todos. O jovem e o segredo da felicidade. Certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz andou durante 40 dias pelo deserto até chegar a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia o sábio que o rapaz buscava. Ao invés de encontrar um santo homem, porém, o nosso herói entrou em uma sala e viu uma atividade imensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, uma pequena orquestra tocava melodias suaves e havia uma farta mesa com os mais deliciosos pratos daquela região do mundo. O sábio conversava com todos e o rapaz teve que esperar 2 horas até chegar a sua vez de ser atendido. O sábio ouviu atentamente o motivo da visita do rapaz,
mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo de explicar-lhe o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio por seu palácio e voltasse daqui a 2 horas. Entretanto, quero lhe pedir um favor, completou o sábio, entregando-lhe ao rapaz uma colher de chá, onde pingou 2 gotas de óleo. Enquanto você estiver caminhando, carrega esta colher sem deixar que o óleo seja derramado. O rapaz começou a subir e descer as escadarias do palácio, mantendo sempre os olhos fixados na colher. Ao final de 2 horas, retornou à presença do sábio. Então perguntou o sábio: você viu as tapeçarias do Pérsia que estão na minha sala de jantar? Viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para criar? Reparou nos belos pergaminhos de minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou que não havia visto nada. Sua única preocupação era não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher e voltou a passear pelo palácio, desta vez reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e nas paredes. Viu os jardins, as montanhas ao redor, a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada em seu lugar. De volta à presença do sábio, relatou pormenorizadamente tudo o que havia visto. Mas onde estão as 2 gotas de óleo que lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que os havia derramado. Pois este é o único conselho que eu tenho para lhe dar, disse o sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das 2 gotas de óleo na colher. Autor desconhecido. Às vezes eu acredito que essas 2 gotas de óleo exatamente são as felicidades que a gente tem pela vida e que muitas vezes a gente não presta atenção. A gente, na maioria das vezes, a gente presta atenção em algo ruim que nos acontece, mas tudo de bom a gente não presta atenção. Então a gente tem que ter os olhos mais abertos para tudo isso. Mas hoje, a segunda semana do mês, para nós, a segunda palestra também do mês, a gente começou bem, porque na primeira palestra a gente trouxe, através de Vitor, relatos sobre o Evangelho e sobre as mensagens do Cristo. E hoje nós gostaríamos de trazer para vocês uma reflexão sobre Ano Novo. O que representa Ano Novo na vida de cada um de nós? A gente sabe que essa divisão é apenas uma divisão civil. Nós sabemos que é apenas para que a gente possa se organizar e possa até trabalhar melhor o nosso tempo. Mas o que é que representa Ano Novo? Eu sempre digo que Ano Novo é vida nova. E vida nova independe se é 2020, 2021, 2022, independe disso. Porque todos os dias nós podemos fazer da nossa vida uma vida nova. Temos todos os dias 24 horas de possibilidades para crescermos ou para estagnarmos onde estivermos. Para olharmos como esse sábio mandou, todas as benécias e todas as coisas belas da vida, mas também estamos com esse dia exatamente para apenas olhar as 2 gotas de óleo. Então, o que é que nós estamos fazendo da vida? É claro que a gente não pode pensar só nas coisas belas e boas que tem ao nosso redor, mas a gente também tem que olhar aquilo que é mais importante para nós. Tem uma historiazinha que conta que uma mulher estava caminhando com um filho. E em um determinado momento, essa mulher era muito pobre, vivia muitas dificuldades. E ela passou por uma caverna e quando olhou para dentro da caverna, tinha bastante joias, bastante ouro. E ela perguntou se podia entrar. Aí a pessoa olhou para ela e disse: tanto pode entrar, como você pode pegar tudo o que você quiser. Agora não esqueça o mais importante da sua vida. E ela começou a pegar tudo que tinha à sua frente, e quando ela pegou tudo aquilo, ela que não podia mais pegar mais nada, porque ela não conseguia carregar, ela saiu. E depois de um determinado momento, ela esqueceu que tinha deixado o seu filho lá dentro da caverna. Então a gente vê que muitas vezes a gente está pegando muito o material. A gente está pensando, quando a gente pensa em Ano Novo, você pode olhar que tem uma frasezinha que é dita toda hora. É saúde para dar vender
e dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E a gente sabe que não é bem assim. O dinheiro no bolso, ele é muito bom para nos ajudar na nossa tranquilidade e para nos ajudar nas benesses que esse dinheiro pode nos dar. Mas a gente sabe que a gente precisa mais de tranquilidade. E a gente não precisa saúde para dar e vender. A gente precisa cuidar do nosso corpo para a gente não adoecer. Então a gente não precisa pedir, a gente precisa trabalhar. E a gente esquece que muitas vezes a gente está pedindo para que as coisas prontas nos aconteçam. E para Deus a gente não recebe nada pronto. Tudo que a gente recebe é para trabalhar. Tudo na nossa vida nós precisamos desempenhar algo para conseguirmos. E a gente vê pela leitura que fazemos da nossa própria vida que é assim. Nós sabemos que a gente trabalha o quê? A gente troca as nossas horas, que poderia ser de sono ou de lazer, por horas de trabalho. Troca o trabalho por dinheiro, troca o dinheiro por saúde, alimentação, educação, e moradia e tantas outras coisas. Então, na vida nós estamos sempre trocando algo por algo. Agora, o grande problema nosso é porque às vezes a gente não faz a escolha certa e não faz a troca como deveríamos fazer. Então temos que começar a pensar, que tipo de troca eu estou fazendo na minha vida? O que é mais importante na minha vida? A gente muitas vezes está correndo atrás do material. Mas o que é mais importante? Será que a minha família não é mais importante? Será que aqueles que estão ao meu lado não são mais importantes? E o pior, às vezes quando a gente vem exatamente reconhecer o que é importante, a gente já não tem a condição de estarmos ali juntos. Então temos que prestar bem atenção em tudo isso, porque nós sabemos que na vida nem sempre a gente consegue aquilo que nós queremos como benesses materiais, mas a gente consegue tudo o que precisa para a nossa parte material de uma forma bem tranquila, se assim nós quisermos. O grande problema, eu já disse isso em outros momentos, o nosso grande problema é porque muitas vezes a gente briga por algo que a gente nem vai utilizar. Então a gente tem que olhar, o que é mais importante na minha vida? O que é que eu preciso mais para viver bem e viver feliz? Eu acredito que o que a gente precisa para viver bem e vivermos felizes é estarmos exatamente buscando a nossa paz interior, buscando o nosso cantinho dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente quer conhecer o mundo e não conhecemos a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer conhecer as outras pessoas e a gente ainda está desconhecido de nós mesmos. Santo Agostinho disse em alguns de seus textos que se o homem soubesse fazer a sua visita íntima e buscar na profundeza de si mesmo o que existe em você, ele ia se reconhecer melhor e com isso ia reconhecer as outras pessoas. E nós estamos buscando isso. Por que nós estamos buscando? Porque muitas vezes a gente acha que a mudança de ano é apenas uma mudança no calendário, mas também tem que ser uma mudança de atitude em nossas vidas. Não podemos apenas mudar se a gente não sair da nossa zona de conforto e buscarmos algo diferente. Às vezes a gente acha que vamos modificar a vida mudando de religião, mudando algumas coisas no nosso mundo corriqueiro, mas a gente esquece que a gente muitas vezes nem precisa mudar da religião. A gente precisa apenas mudar o nosso foco e ver o que é realmente interessante. Às vezes eu vejo pessoas chegando na casa espírita e dizendo, não, a casa espírita a gente vem porque eu sei que aqui a gente vai resolver isso e aquilo outro. Eu digo, olha, eu acredito que quem lhe disse isso fez uma propaganda enganosa. Aqui a casa espírita não resolve o problema de ninguém. A casa espírita apenas nos dá a paz e o equilíbrio para que a gente possa entender os conflitos pelos quais estamos passando. E eu acredito que cada um de nós tem esse pensamento hoje. Por quê? Porque se nós não tivermos esse pensamento, a gente vai sempre esperando que as coisas aconteçam de fora para dentro.
E na nossa vida, as coisas têm que acontecer de dentro para fora. Eu tenho que procurar em mim subsídios que me façam entender o que é que eu preciso para a minha vida. Será que o que eu preciso para a minha vida é só estabilidade financeira? Eu acredito que não. Se fosse assim, as pessoas com estabilidade financeira e com a vida toda certinha financeiramente, não tinham problemas. Se fosse assim, a gente não via irmãos nossos de outros países desenvolvidos de primeiro mundo tendo um alto índice de suicídio. Se fosse assim, nós não tínhamos. Mas por que nós temos ainda? Porque o que nos dá equilíbrio e paz não é a situação financeira. O que nos dá equilíbrio e paz é a gente entender o processo que estamos vivendo na vida. Porque às vezes a gente acha que o processo independe da gente, e não é assim. Tudo depende de nós. Tudo que eu faço e tudo que me acontece depende de mim. Eu é quem estou agindo bem ou agindo mal. Eu é quem sou o ponto determinante de tudo que me acontece. Porque às vezes a gente ainda tem um engano e uma falsa ideia de que quando estamos sofrendo é porque estamos abandonados por Deus. Quando tudo está conspirando a nosso favor é porque Deus está só nos vendo. E nós sabemos bem que não é assim. Nós sabemos que todos nós estamos na tutela de Deus, independente da situação em que vivemos. Tem uma passagem evangélica que conta-nos das pegadas da areia, e essa passagem eu acho muito interessante, porque a pessoa é levada para olhar essas pegadas na areia e conversando com Jesus, e ele disse... a pessoa chega para Jesus e diz, você estava comigo, de vez em quando eu vejo 4 pegadas, mas nos meus momentos de mais dificuldades, eu estava sozinho, só tem 2 pegadas. Aí Jesus diz, nesse momento aí, eu estava te carregando no colo. E quantos de nós, em alguns momentos, não estamos sendo carregados no colo? Eu refiro-me principalmente a mim mesmo. Quantas vezes na minha vida eu achei que eu estava desgarrado e que nada estava acontecendo comigo porque Deus não me olhava, porque Deus era um pai que ele fazia escolhas de seu filho. E eu vi que eu estava muito enganado. Quantas vezes, na maioria das minhas dificuldades, não era Deus que estava ali exatamente dizendo, vem e a gente vai conseguir chegar do outro lado juntos. E Deus está sempre nos fazendo esse convite. Jesus nos mostra que em todos os momentos de dificuldades pelos quais passamos, nós não estamos sozinhos, porque foi a promessa que ele fez. Ele disse, no mundo tereis choro e ranger de dentes, mas estarei contigo até os finais dos tempos. Olha que promessa maravilhosa. Jesus disse que estaria conosco em todos os momentos. Então, se a gente trouxer isso para os dias atuais, a gente pode dizer, e Jesus onde estava quando começou a pandemia? Jesus não é aquele que impede que o mal aconteça. Até mesmo porque no Evangelho nos diz o seguinte, o mal ainda é necessário, mas ai de por quem vem o mal. E a gente vê que isso hoje nós estamos tendo a grata satisfação de vermos isso muito mais de perto. A gente vê que já temos condições de solucionar muitos problemas. E por que eles não estão sendo solucionados? Porque o mal ainda está no coração e na mente de alguns. Na hora em que todos nós estivermos envolvidos no mesmo amor e na mesma misericórdia de Deus, esse mal ele vai tomar um campo diferente, ele vai mudar de postura. Porque todos nós um dia seremos melhores. A própria música nos diz que um dia todos nós seremos anjos. A gente acha que isso é uma proposta distante, mas a gente vê que hoje o mundo já é um mundo melhor. Se nós olharmos até pelos relatos das escrituras antigas, a gente vê, se a gente fosse seguir exatamente tudo que tem ali, a gente vê que o mundo não começou muito bem. Tem uma pesquisa americana que diz que num tempo não tão distante, em torno de 75% a 90% da população era mais voltada ao mal. E hoje essa mudança aconteceu.
E hoje somos muito menos de 20% que ainda gosta do mal. Aí você diz, e por que existe tanto mal na Terra? Porque o mal é o que dá ibope. Não é que a gente queira fazer um trabalho social e queira atrair a atenção das pessoas. Não é isso. Porque eu podia dar aqui um exemplo da nossa sopa fraterna. Ela não vai para a mídia social e é exatamente uma coisa que eu faço questão que não aconteça. Mas se a gente quisesse, ela ia para a mídia? Não. Por quê? Porque dá muito mais ibope uma facada, um tiro, dá muito mais ibope do que um trabalho social. Aí eu vou dizer que nós estamos hoje no mundo pior e estamos piorando a nossa comunidade. Não, nós estamos trabalhando para um mundo melhor. E esse trabalho, ele não é fácil. Porque Jesus sempre disse que ele nos convida, mas ele sabe que não é fácil seguirmos esse caminhar. Mas é possível. Será que não é possível? Será que nós não temos desafio todos os dias? Será que cada um de vocês que estão aqui, todos os dias, não tem desafios para tentar resolver? Não tem metas, não tem tantas coisas que você tem que cumprir na sua vida? Claro que tem. Todos nós temos. Mas todos nós também temos as mesmas possibilidades. Por quê? Porque o sol nasce para todos. Deus não manda o sol nascer só numa parte que é bons e na outra parte não. Quando a chuva vem, ela vem, lava os bons e os maus. Por quê? É com essas experiências, é com esses acontecimentos que nós vamos nos transformando. Se nós hoje já não fazemos o mal e ele nos incomoda, é porque em algum momento a gente já fez. Mas graças a Deus hoje a gente já não quer mais fazer. Graças a Deus, a gente hoje já não se compraz em prejudicar ninguém. A gente hoje quer viver uma vida diferente. E é essa vida diferente que Jesus está nos convidando em todos os momentos. E por que a gente não aceita esse convite? Ou será que a gente é apenas aquele que acredita na modificação apenas no final do ano? Ou será que a gente é aquele que só deseja o bem na passagem do ano, que a gente deseja a todos aqueles que estão conosco ou não? A gente deseja o bem, deseja progresso, deseja saúde, deseja paz. E muitas vezes a gente faz isso só da boca para fora. Será que a gente faz isso na nossa vida diária? Será que a gente não podia tomar esse exemplo de final de ano e tornar a vida da gente um ano novo em cada amanhecer? Será que eu não posso desejar ao meu irmão, independente da mudança do calendário, dias melhores? E será que eu não posso trabalhar para dias melhores? É claro que podemos. E é claro que temos essa condição. E nós, principalmente nós que já conhecemos o Espiritismo e sabemos exatamente qual é o nosso papel aqui na Terra, o nosso compromisso é bem maior. O nosso compromisso é maior porque nós já entendemos o que podemos fazer e o que não podemos. E a gente vê um texto evangélico que também nos diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais a gente sabe do Espiritismo, quanto mais a gente sabe das lições de Jesus, mais comprometido a gente fica. Tem uma historiazinha que eu achei engraçado, que foi até um palestrante que contou em um determinado momento, que ele disse que tinha um parente dele que era de outra religião. E uma vez foi para uma palestra espírita. E quando terminou, ele disse: rapaz, eu gostei muito daqui. Aí ele disse: vamos começar a se envolver aqui. E ele começou a frequentar o centro espírita. Aí se envolveu e tudo, estava gostando. Ele, todas as vezes que terminava, ele dizia: e aí, como está? Ele disse: foi bom demais, é ótimo, é uma sensação diferente. Aí, em um determinado momento, ele se afastou. Aí o parente dele foi em busca dele e perguntar o que era que tinha acontecido. Disse: aconteceu algum problema lá? Ele disse: não. Você está desgostoso com algo que aconteceu lá? Ele disse: não. Você viu alguma coisa errada? Não. E por que você se afastou? Ele disse: porque é muito compromisso. Onde eu estou é muito mais fácil. Onde eu estou, eu já estou certo que alguém já pagou meus pecados, que alguém já resolveu tudo isso e que eu não preciso me fazer mais nada, apenas aceitar esse aí.
Aí é aí onde eu digo, será que você, apenas dizendo que aceitou Jesus, a sua vida mudou? Será que você, apenas dizendo que está numa religião onde Jesus lavou nossos pecados com o seu sangue e que os nossos pecados já foram pagos, isso nos basta? Claro que não. Jesus apenas nos ensinou o caminho. Jesus apenas nos mostrou que nós podemos ser melhores. Como ele mesmo disse, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Então todos nós temos a essência divina dentro de nós. Agora o trabalho tem que ser feito por nós. Na hora que eu coloco as minhas dificuldades nos ombros de Jesus, eu não estou resolvendo problema nenhum. Porque Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que era a salvação. Ele disse que era o caminho para a salvação. E muitas vezes a gente não está precisando de uma salvação exterior. Estamos precisando da salvação de nós mesmos. Estamos precisando melhorar a nós mesmos. Estamos precisando fazer um novo caminho com o que nós já temos. Porque é muito fácil você pegar e dizer, não, mas eu não posso ser espírita, porque para eu ser espírita tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na hora que você entra numa casa espírita, a gente não diz que você tem que deixar de beber, que tem que deixar de fumar, que tem que deixar de comer carne, que tem que deixar de fazer isso. Não. A gente só diz que você tem que se renovar a cada dia. E você vai vendo quais são as suas necessidades. E dentro de quais são as suas necessidades, você vai se modificando. Porque o grande projeto de Deus é a modificação que nós podemos fazer em nós mesmos. Uma vez eu vi um palestrante dizendo que a gente, para se modificar, a gente tem que matar o homem velho que existe em nós e fazermos nascer um homem novo. E eu fiquei agoniado com isso, porque eu digo, a gente vai mudando de religião, querendo que as coisas se modifiquem, e a gente já começa com assassinato, é complicado. Não é melhor, em vez de eu matar esse homem velho, eu transformar esse homem velho, eu procurar reajustar esse homem velho para o novo caminhar, que é o que nós estamos fazendo aqui? Porque todos nós que estamos aqui, temos a certeza em nós de que ainda não estamos prontos, mas estamos em construção. Eu costumo dizer que quando a gente sente uma dorzinha nas costas, não é as asas nascendo, é problema de coluna mesmo. Então a gente tem que ter a certeza de que nós estamos aqui em construção em cada dia. Dificuldades, elas vão nos encontrar em alguns momentos. Por quê? Porque nós ainda não estamos vigilantes a tudo que fazemos. Nós ainda não estamos fazendo as melhores escolhas em nossas vidas. E quando eu digo isso, é claro que eu me coloco em primeiro lugar nisso. Eu estou procurando me melhorar. Eu já consegui? Claro que não. Eu quero conseguir? Claro que quero. Claro que eu quero avançar. Porque nós não estamos aqui para retroceder, nós não estamos aqui para voltar atrás, nós estamos aqui para um caminhar diferente. Nós estamos aqui para alçar novos voos. E esses novos voos são principalmente a nossa responsabilidade e o nosso compromisso conosco mesmo. Porque nós, lá no mundo espiritual, a gente se comprometeu em sermos melhores aqui. O grande problema é porque nós trazemos o véu do esquecimento e quando a gente chega aqui, a gente esquece muitos compromissos firmados no mundo espiritual. Mas nós sabemos muito bem, pela nossa inteligência e pelo nosso proceder, nós sabemos que se a coisa não está conspirando ao nosso favor e se tudo não está tudo certinho, é porque algo de errado ainda estamos fazendo. É porque ainda não estamos tomando as melhores decisões em nossas vidas e é porque ainda não estamos exatamente no caminho que devemos seguir. Às vezes a gente acha que apenas chegando na casa espírita, a vida da gente vai se modificar. E não é assim. Eu sempre digo que quando eu passei por várias outras religiões, e eu costumo repetir isso, quando eu chegava em outras religiões, eu sempre sabia que, para que eu pudesse me encontrar comigo mesmo, ou eu seguia alguns dogmas, ou apenas levantava a mão em algumas e dizia-se a partir dali que aceitava Jesus. Quando eu cheguei no Espiritismo,
a minha preocupação foi maior. A minha preocupação não foi de aceitar Jesus, mas foi de convencer Jesus a me aceitar. Convencer Jesus a aceitar isso que eu ainda sou, esse material ainda se trabalhando para se melhorar. Mas pedir a Jesus que me aceite com as minhas falhas, para que eu possa ter a força, o discernimento e a luz para consertá-la. E é esse o nosso caminhar aqui na Casa Espírita. Nós estamos aqui exatamente para isso, para irmos nos consertando a cada dia. E é claro que não é fácil. Muitos de nós ainda trazemos tantas mazelas do passado. Quantos de nós ainda não é egoísta? Quantos de nós ainda não é avarento? Quanto ainda de nós não usamos o amor de uma forma errada? Porque às vezes a gente acha que ama e a gente não ama, aprisiona. Às vezes a gente acha que ama, mas a gente não ama. A gente apenas sufoca as pessoas que estão conosco. Então a gente tem que começar a entender o que é que estamos fazendo. E se o que estamos fazendo é certo ou errado. E a gente sabe exatamente que quando estamos acertando, a nossa própria consciência nos diz. E quando estamos errando, ela também nos diz. O grande problema nosso é porque a gente, mesmo tendo esse identificador dentro de nós, a gente não toma a decisão correta. Quantos de nós não diz, não, eu estou com vontade de fazer determinadas coisas, mas tem algo me dizendo que não vai dar errado, que vai dar errado. Mas eu sou assim, depois que eu tomo uma decisão, o sangue pode dar no meio da canela e eu sigo. Quantos de nós não diz isso? E o pior é que quando a gente segue, o sangue dá no meio da canela mesmo. Então a gente tem que entender que quando a gente toma uma decisão e aquela decisão não está correta, voltemos atrás. Eu costumo sempre dizer, pina é para se bater, desculpa é para se pedir. É claro que era muito mais interessante para nós que não tivéssemos a necessidade de pedir perdão, de pedir desculpa. Mas isso aí só Jesus. Nós ainda somos falhos. Nós somos fadados à perfeição, mas ainda estamos numa situação de imperfeição. Ainda podemos fazer ainda muito males, e principalmente a nós mesmos. Então hoje a gente vê o seguinte, estamos hoje no 12º dia do ano de 2021, dia 12 de janeiro de 2021. 12 dias desse ano a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que a gente quer. Eu quero um ano melhor. Eu quero um ano onde a gente encontre a cura para esse Covid. Eu quero um ano onde os nossos políticos possam tomar decisões melhores para as nossas nações. Não só a nossa, que hoje a gente vê que não é só o Brasil que passa por dificuldade, é todo o mundo que passa por dificuldade. Então hoje eu quero isso. Eu quero que os nossos políticos mudem, mas para eles mudarem, nós temos que começar a mudar. Para que tudo aconteça diferente no mundo, a gente precisa também dar a nossa parcela de contribuição. E qual é a minha parcela de contribuição hoje para o mundo e para a sociedade? O que é que eu estou fazendo de melhor? A gente muitas vezes, eu vi hoje uns noticiários e infelizmente as pessoas querem cura, mas as pessoas estão ainda esperando dias piores. A gente quer que o mal deixe de existir, mas a gente ainda está, muitas vezes, adubando esse mal. A gente tem que começar a trocar o medo pela perseverança e a esperança. A gente tem que trocar o medo que ainda carregamos conosco por esperança de dias melhores. Eu disse desde o começo. Desde o começo eu disse, aqui a nossa casa a gente nunca fechou. Não é porque eu acho que é uma doencinha, não. Não é porque eu acho que é uma gripezinha, não. É porque eu acho o seguinte, que eu não posso ter medo, eu tenho que ter os cuidados. Eu tenho que me prevenir, eu tenho que prevenir o próximo. Mas eu não posso ter medo. O medo nos impede de crescer, o medo nos paralisa.
E eu não quero me paralisar diante de tudo isso. Eu quero seguir adiante. E eu acredito que todos vocês aqui querem. Mas como é que a gente segue adiante? A gente segue adiante, principalmente, pedindo a Deus força e discernimento. Discernimento para tomarmos as melhores decisões e força para seguirmos até o final com as decisões que tomarmos. Mas sempre que tomarmos as decisões, que essas decisões sejam o melhor para nós e para todos os outros. Porque a gente, muitas vezes, a gente está pensando só em nós e em nosso núcleo. Quando a gente pensa em nosso próximo, a gente pensa que o próximo é só nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, as pessoas que convivem conosco. Mas o meu próximo é qualquer uma pessoa que esteja em dificuldade e eu já tenho identificado essa dificuldade. Esse é o meu próximo. E é ele que eu tenho que acudir primeiro. Então, se eu tiver essa vontade em minha vida e começar a ter essas atitudes, eu já vou fazer um mundo melhor. E é essa a proposta de Jesus para todos nós. Fazermos um mundo melhor. Muitas vezes eu estou trabalhando, querendo deixar algo para os meus filhos. E por que eu não deixo para os meus filhos dignidade? Por que eu não deixo para os meus filhos honestidade? Às vezes a gente está esquecendo disso. Outro dia eu disse, olha, tem uma palavra tão bonita que eu acho, e que hoje ela está muito pouco usada. Antigamente a gente ouvia muito as pessoas dizer, fulano é uma pessoa decente. Quando dizia que uma pessoa era uma pessoa decente, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa acima de todas essas dificuldades que a gente vê hoje. A gente vê que, infelizmente, colocaram um IM antes. Fulano é uma pessoa indecente, rouba, mata, faz e acontece. Nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. Mas essa inversão de valores que estamos vivendo, a culpa é nossa. Nós é que estamos dando toda hora exatamente as condições para que as pessoas continuem assim. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, quando uma pessoa é direita, diz, fulano é muito besta, é muito leso. Quando uma pessoa rouba, fulano é muito sabido, está se dando bem na vida. Será que é isso que a gente precisa? Será que é para isso que nós estamos aqui? Você pode olhar que quando você faz tudo certinho, as pessoas dizem, não, fulano só quer ser santo. E quem é que não quer ser santo? Nós estamos aqui para isso. Não é santo porque a gente vai ser canonizado pelo Papa, não. Não é isso, não. É santo nas nossas decisões e nas nossas ações. É santo porque eu já não faço o mal para o outro. E todos nós podemos ser. Nisso aí eu concordo com os mormons, que diz que nós somos os santos dos últimos dias. E somos. Nós um dia seremos. É claro que ainda estamos nesse caminhar. Esse caminhar é fácil? Não. É claro que não é fácil. É claro que não é fácil. Tem dia que a gente acha que está tirando leite em pedra. Mas é isso que a gente precisa. Se a vida da gente tivesse tudo equacionado, tudo direitinho, talvez a gente nem tivesse aqui. Ou será que a gente vem para a casa espírita? Eu não sei vocês que são evoluídos, mas eu vim para a casa espírita pela dor. Eu vim porque estava precisando. Eu vim porque estava necessitado. Eu vim para a casa de espírita depois de um infarto. Muitos de vocês não precisaram disso. Mas já que estamos aqui, vamos pelo menos saber qual é a mensagem que Jesus quer passar para nós. E essa mensagem, meus irmãos, eu tenho certeza, como a mensagem que Jesus quer passar para cada um de nós, é a mensagem de amor, é a mensagem de renovação. É dizer, olha, não se preocupa, você está passando por isso, mas tudo passa. Como a frase que Emmanuel mandou Chico colocar, tudo passa, e isso também vai passar. Isso também vai passar. Tem um ditado popular que diz o seguinte, não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que não se acabe. E eu acho isso uma grande verdade. Sabe por quê? Porque a gente vê que, muitas vezes, aquilo que a gente achava que não tinha fim, a gente olha que tem uma hora que vai acabar. Porque o mal
é apenas a ausência do bem. Na hora que o bem toma o seu lugar, o mal deixa de existir. E é esse mal que eu estou pedindo a vocês, hoje, que a gente está começando um novo ano. É esse mal que a gente tem que repelir, que tem que deixar distante de nós. Por quê? Porque esse mal já não nos interessa. Nós estamos aqui para sermos felizes e para fazermos os outros felizes. Se a gente entender esse nosso papel, a gente vai ver que o que nós precisamos fazer não é muito. Mas o que nós precisamos fazer vai ser de muita dignidade. Porque fazer o bem não é difícil, não. Eu outro dia estava dizendo aqui, até no estudo, eu estava dizendo, olha, fazer o mal é que é difícil. Porque quem vai fazer o mal tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Tem que ter vários planos, porque se não der certo, o outro vai dar. Mas quando a gente faz o bem, é só um plano. Fazer o bem é muito mais fácil. É só você dizer, eu vou fazer isso, fazer o bem. Você nem precisa se esconder, você não precisa arquitetar, apenas fazer. Então é muito mais fácil fazer o bem. E por que é mais fácil fazer o bem e a gente ainda não está fazendo? Porque nós, infelizmente, ainda somos muito individualistas. Nós, infelizmente, ainda estamos muito pensando no eu, no meu, na minha vida, nas minhas coisas, no meu patrimônio, na minha família. A gente é tão egoísta que às vezes a gente diz até, minha doença, meu remédio. E eu digo, olha, a doença não é minha não, ela me acometeu, mas ela tem prazo de validade e ela vai embora. É isso que a gente tem que pensar. Mas a gente não, muitas vezes a gente se entrega. E quando a gente se entrega, a gente deixa de avançar. A gente deixa de seguir exatamente o nosso caminhar. E não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer um caminhar diferente. As nossas dificuldades podem até acontecer. A gente pode até ter feito um começo não muito digno. Mas a gente pode fazer um novo fim, como dizia Chico. A gente pode não voltar ao começo, mas a gente pode trabalhar um novo fim. E é esse novo fim que a gente tem que começar agora. Eu acredito que muitos de vocês aqui, no final do ano, fizeram algumas promessas para 2021. Muitos de nós que diz que em 2021 vai para uma academia, vai mudar os hábitos alimentares, vai mudar a vida, vai fazer outras coisas, vai mudar o seu jeito de ser, vai se empenhar no trabalho, na família, e a gente vai vendo que ao longo do ano a gente vai deixando isso. Teve uma vez que eu fiz essa proposta em uma casa espírita que eu estava, eu fiz a palestra de encerramento do ano e fiz a palestra do novo ano. Aí eu fiz a proposta, eu disse, olha, eu queria que vocês olhassem no que vocês prometeram o ano passado e vissem o que realizaram. E eu quero que dentro do que vocês propuseram a vocês mesmos e o que realizaram, fizessem as propostas desse ano. E todo mundo voltou na outra semana indignado, porque tinha feito muitas outras coisas, mas não tinha feito quase nada do que tinha proposto para si mesmo. Então a gente vê que muitas vezes nós somos muito bons em arquitetar, em dizer, em ter projetos, mas nós somos muito ruins em realizações. E nós temos que sermos melhor em realizar. Porque idealizar é muito bom. Mas idealizar é apenas o começo. Realizar exatamente é a proposta de transformação. Então, eu faço essa proposta para vocês. Dê uma olhada no que vocês prometeram para 2021. E procure se lembrar, que eu acredito que a maioria nem vai se lembrar em 2019 o que prometeu para 2020. E muitos de nós vai dizer, não, mas 2020 é um ano para ser esquecido. É um ano para a gente nem se lembrar por tudo que aconteceu. E eu digo a vocês, é um ano que todos nós devemos lembrar com muito mais fervor. Sabe por quê? Porque estamos aqui. Apesar das dificuldades, estamos aqui. Apesar de tudo que nos aconteceu, estamos aqui seguindo. Não fomos derrubados. A gente tem que fazer como o bambu, seguir o exemplo do bambu. O vento vem, balança, enverga ele chega com sua copa ao chão, mas ele não quebra.
Ele enverga, mas não quebra. E a gente tem que ser como esse bambu. Por quê? Se a gente souber que a gente tem as nossas condições de realizarmos, e nós é quem podemos fazer tudo isso, a gente vai ver que a vida da gente vai ter um encaminhamento diferente. E é para isso que estamos aqui, para encaminharmos diferente. Vamos ver o que é que nós estamos fazendo dentro da nossa família. Quais foram as propostas que nós fizemos esse ano enquanto família? Quais foram as propostas que fizemos enquanto sociedade? Quais foram as propostas que fizemos enquanto companheiros de trabalhos? Quais foram as propostas que nós fizemos? Quais foram exatamente os compromissos que a gente disse que vai assumir? O que é que a gente está pensando? Eu acredito que se a gente tirar a experiência que tivemos em 2020, nós vamos ter um 2021 totalmente diferente e melhor. Por quê? Porque a gente já teve outras pestes, a gente já teve outras doenças. Ou será que a gente não se lembra de algum, pelo menos pelos relatos nos livros, de todas as outras pestes que aconteceram, de outras doenças avassaladoras que tiveram? E para o nosso tempo, a gente vê que teve uma doença muito avassaladora, que foi a AIDS. E a gente vê que hoje, com cuidados, a gente é só diferente. E a gente vê que quantas vezes a gente não criticou os nossos irmãos japoneses, porque quando tinha uma gripe usava uma máscara. E a gente sabia que muitas vezes ele usava essa máscara, não era nem só pela doença, era porque é um povo um pouco tímido. Mas a gente via que ele não queria passar o que ele tinha para as outras pessoas. Porque a máscara que vocês usam, vocês não estão preocupados com vocês. É para não passar para outra pessoa. A máscara que eu uso é com um compromisso de não atingir ao outro. Então vamos ter os cuidados, mas não vamos de forma nenhuma termos medo de seguirmos adiante e seguirmos em frente. Nós temos que continuar avançando, seguirmos em frente. O nosso centro, eu disse, está de portas abertas. Na segunda-feira temos atendimento fraterno e estudo. Na terça-feira temos a reunião pública. Na quarta e quinta-feira temos reuniões mediúnicas. Estamos, é claro, tentando trabalhar o distanciamento e o uso de máscara. Estamos trabalhando tudo isso, exatamente para nos protegermos. Mas a gente também tem que cuidar do espírito. Eu não posso apenas ter o medo e proteger o corpo. Eu tenho que proteger o espírito. E como é que eu protejo o meu espírito? Com leituras edificantes, com palestras edificantes, com informações edificantes. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que continuar avançando. O medo não pode me impedir de crescer. O medo não pode fazer com que eu paralise no tempo. O medo apenas é o instinto de preservação que temos que ter para cuidarmos bem do nosso corpo. Mas não adianta cuidarmos apenas do nosso corpo. Temos que cuidar do nosso espírito. Para vocês que estão nos acompanhando pela internet, que a paz e a luz de Jesus possa estar com vocês. Que Jesus possa ser o medianeiro da paz e ser exatamente esse ponto de equilíbrio para cada um de vocês. Que Jesus possa estar na casa e na família de cada um, mas sempre chamado e convidado por cada um de vocês. Porque Ele disse que estaria conosco em todos os tempos. Que Jesus vos abençoe, que Jesus vos ampare. E nós vamos continuar aqui para os nossos avisos e a nossa conclusão da noite de hoje. Paz e luz para todos vocês.